22 de janeiro de 1977, 5 horas da tarde, Ponte Rio-Niterói, uma Brasília azul acelerava sozinha na direção do município de Maricá. Na direção sozinha, uma mulher de 40 anos escondia calada um segredo pesado do país inteiro. Mas o que aquele carro azul carregava naquela mesma ponte da Baía de Guanabara vai te chocar até o último osso. Uma verdade horrível sobre o casamento aristocrático que destruiu Maísa Matarazzo aos apenas 18 anos. Fica até o final desse vídeo, porque você vai descobrir por que aquele casamento bilionário abriu as portas para uma tragédia devastadora. Mas antes daquela tarde crítica da ponte Rio-Niterói, você precisa entender uma coisa dolorosa sobre a pequena Maísa Figueira Monjardim, porque o que aconteceu no carro azul às 5 horas da tarde do dia 22 de janeiro começou muito antes, numa casa aristocrática do bairro de Botafogo dos anos 40, onde uma menina brilhante aprendeu cedo a se apaixonar pelos homens errados. Maísa Figueira Monjardim nasceu no dia 6 de junho de 1936, na cidade do Rio de Janeiro, filha do casal Alcebiades Monjardim e Iná Figueira Monjardim. A pequena Maísa nasceu na cidade do Rio de Janeiro e cresceu entre o Rio e o interior paulista durante os anos 40 do país, neta do Barão de Monjardim, bisneta do comendador José Francisco de Andrade Monjardim, que presidiu a província do Espírito Santo durante o século XIX no país, uma aristocracia forte do Brasil colonial que ia moldar profundamente a fase adulta seguinte da própria menina brilhante. Aos apenas 12 anos, a pequena Maísa compôs a primeira canção da vida particular dela, uma peça triste de samba-canção intitulada tristemente Adeus, uma composição da menina brilhante que sinalizava profeticamente toda a solidão pesada que ia atravessar os 28 anos anteriores à morte trágica na ponte Rio-Niterói. E aos apenas 18 anos, no ano crítico de 1954, aconteceu o casamento aristocrático que ia mudar para sempre a rotina da jovem cantora brasileira. Um casamento que ia gerar uma cadeia longa de tragédias durante todos os 23 anos seguintes. Guarda a imagem de uma mansão pesada da família Matarazzo, situada quietamente na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, onde uma jovem noiva de apenas 18 anos oficiais viveu presa cruelmente durante 3 anos consecutivos da fase adulta anterior. Uma mansão bilionária dos herdeiros da maior família industrial da América Latina, daquela fase histórica, cheia de jantares elegantes, jogos de pôquer aristocráticos e partidas discretas de polo aquático. Segura essa mansão na tua cabeça. Imagina também um diário pessoal pesado que Maísa Matarazzo mantinha discretamente desde a adolescência, a anterior, onde a maior cantora do samba-canção brasileiro escrevia caladamente todas as dores íntimas da vida amorosa dela. Uma caderneta pesada que ninguém no país inteiro conseguiu decifrar completamente durante toda a fase adulta anterior, e que ia guardar quietamente a última mensagem chocante que Maísa escreveu apenas horas antes da morte, trágica, na ponte Rio-Niterói. Guarda esse diário na tua cabeça e lembra dessa Brasília azul que Maísa Matarazzo dirigia pesadamente na tarde pesada de 22 de janeiro de 1977, quando o carro sofreu o acidente horrível na ponte Rio-Niterói às 5 horas da tarde daquele mesmo sábado crítico. A gente vai voltar naquele carro azul, porque o que sumiu misteriosamente daquele mesmo veículo azul durante as horas seguintes ao acidente trágico vai revelar uma verdade oculta que ninguém no país inteiro conseguiu decifrar completamente durante as 5 décadas anteriores. Fica até o final dessa história horrível, porque o segredo sombrio que destruiu Maísa Matarazzo
durante os 23 anos seguintes ao casamento aristocrático de 1954 na Igreja da Sé, e o motivo brutal pelo qual a maior cantora do samba-canção brasileiro morreu sozinha aos apenas 40 anos na Ponte Rio-Niterói vai mudar para sempre a forma como você lembra da maior voz feminina da história recente da música popular brasileira daquela fase. Porque a pequena Maísa Figueira Monjardim ia crescer profundamente diferente das outras meninas da família Monjardim durante os anos 40 do país. E o que aconteceu com a menina brilhante durante toda a infância dela vai mudar para sempre a leitura que você tem dessa história familiar. Aos apenas 3 anos, a família Monjardim mudou-se para a cidade de Bauru, no interior do estado de São Paulo. E aos apenas 7 anos, a pequena Maísa foi enviada para o colégio interno Sacré-Cœur de Marie, onde permaneceu isolada durante 4 anos consecutivos daquela mesma fase infantil. Uma decisão dolorosa da família Monjardim que ia moldar profundamente a personalidade rebelde da própria jovem Monjardim durante os anos seguintes daquela mesma fase histórica. Aos 10 anos, a família Monjardim mudou-se definitivamente para a cidade de São Paulo. Foi lá na capital paulista dos anos 40 que a pequena Maísa começou publicamente a incomodar profundamente a alta sociedade brasileira daquela fase. Uma menina rebelde que gostava de cortar horrivelmente os cabelos curtos, usar calças compridas nos passeios discretos da Avenida Paulista e beber pequenas doses discretas de bebidas alcoólicas em festas privadas da elite de São Paulo dos anos 40. Hábitos considerados publicamente masculinos naquela fase histórica do Brasil colonial. Mas, aos apenas 12 anos oficiais, aconteceu uma coisa arrepiante que ninguém no país inteiro conseguiu antecipar naquela mesma fase infantil da vida da própria Maísa. Aos apenas 12 anos, a jovem Monjardim compôs a primeira canção da vida artística dela, uma peça triste de samba-canção intitulada tristemente Adeus, uma composição da própria Maísa que sinalizava profeticamente toda a solidão sombria que ia atravessar os 28 anos anteriores à morte trágica na Ponte Rio-Niterói. Uma peça devastadora que ninguém no país inteiro conseguiu decifrar completamente durante aquela mesma fase infantil da vida dela. E o que aconteceu com a pequena Maísa em férias na cidade mineira de Poços de Caldas vai mudar para sempre a rotina particular da própria menina Monjardim. Foi em férias na cidade mineira de Poços de Caldas, ainda na infância dela, que a família Monjardim se aproximou publicamente da família Matarazzo, uma das mais ricas do país. Alcebiades Monjardim e o industrial Andrea Matarazzo se tornaram amigos íntimos daquele mesmo período mineiro. E foi lá, na cidade histórica de Poços de Caldas, que a pequena Maísa conheceu horrivelmente, pela primeira vez, o herdeiro bilionário André Matarazzo, filho do industrial Andrea Matarazzo e futuro marido dela. André Matarazzo era 17 anos mais velho que Maísa, um empresário forte da família italiana Matarazzo, herdeiro do ramo mais rico, dos donos de uma fortuna bilionária e das indústrias reunidas Fábricas Matarazzo, considerado publicamente o maior complexo industrial da América Latina, durante todo aquele período do país. Uma diferença brutal de idade que ia marcar arrepiantemente a vida amorosa da própria jovem cantora durante as décadas seguintes, daquela mesma fase infantil na cidade de São Paulo. Mas o que a pequena Maísa sentiu ao conhecer o próprio André Matarazzo pela primeira vez em Poços de Caldas e o que ficou selado quietamente entre as duas famílias tradicionais durante os anos seguintes daquele mesmo período mineiro vai te chocar até o último osso. Segundo relatos familiares posteriores, ficou praticamente predestinado durante aquela mesma temporada mineira de águas em Poços de Caldas
que a jovem Monjardim ia se casar futuramente com o próprio herdeiro Matarazzo, uma decisão discreta dos dois patriarcas brasileiros que ia gerar uma cadeia longa de armadilhas familiares durante todos os anos seguintes, daquela mesma amizade histórica entre as duas famílias tradicionais. E a jovem Monjardim, ainda numa fase crítica da própria adolescência confusa, se apaixonou secretamente pelo empresário Matarazzo, uma paixão secreta da menina brilhante pelo próprio amigo do pai, que ia atravessar os anos anteriores da adolescência dela, transformando o herdeiro bilionário no primeiro grande amor da vida da futura maior cantora do samba-canção brasileiro. Aqui é onde tudo muda. Porque no ano crítico de 1954, aos apenas 18 anos, aconteceu o casamento bilionário que ia mudar para sempre a rotina da própria jovem Monjardim. No ano de 1954, aos apenas 18 anos, Maísa Figueira Monjardim se casou, publicamente, numa grande cerimônia religiosa na Igreja da Sé, na cidade de São Paulo, com o empresário bilionário André Matarazzo, uma união dos herdeiros das duas famílias tradicionais brasileiras que virou publicamente o casamento mais discutido da elite brasileira durante o ano crítico de 1954 no Brasil, e que ia gerar imediatamente uma decisão firme da própria noiva Monjardim, que revelava profeticamente uma verdade sombria sobre a real natureza daquela mesma relação entre os dois herdeiros brasileiros daquela fase. A jovem noiva Monjardim, apesar dos apenas 18 anos, exigiu publicamente que o casamento fosse assinado imediatamente, com um regime de separação total de bens. Uma decisão firme da própria jovem que revelava uma desconfiança profunda em relação ao noivo bilionário durante a cerimônia religiosa da Igreja da Sé. Uma exigência arrepiante que a jovem cantora Monjardim ia carregar durante todos os 23 anos seguintes, até a morte trágica na Ponte Rio-Niterói em 1977. Mas o que aconteceu com a jovem noiva Monjardim, depois da cerimônia da Igreja da Sé, revela uma armadilha familiar que quase ninguém no país inteiro tinha percebido antes. Depois do casamento oficial de 1954, a jovem noiva Monjardim passou a assinar publicamente Maísa Monjardim Matarazzo e se mudou imediatamente para a luxuosa mansão Matarazzo, situada quietamente na Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, uma residência bilionária dos herdeiros da fortuna Matarazzo, cheia de jantares elegantes com a alta sociedade, jogos de pôquer bilionários, recepções sociais formais e partidas de polo aquático nos jardins traseiros da própria mansão histórica. Uma vida vazia da própria noiva Monjardim, apenas 18 anos, cercada quietamente de recepções sociais e obrigações sociais rígidas da elite. Uma rotina sombria que a jovem Monjardim ia perceber durante os primeiros meses seguintes ao casamento oficial de 1954. Ela conseguia prever caladamente toda a vida futura dela. Uma sucessão devastadora de jantares elegantes, recepções nobres, jogos de pôquer bilionários e partidas privadas de polo aquático. Uma cadeia longa de compromissos sociais que ia sufocar profundamente a chama artística da própria Maísa durante as décadas seguintes. E o pior ainda estava por vir, porque a sogra bilionária Amália Matarazzo tinha uma opinião cruel sobre a nora aristocrática Monjardim que vai te chocar profundamente. Segundo relatos familiares, a sogra bilionária Amália Matarazzo, matriarca da família italiana Matarazzo, nunca aceitou completamente o casamento aristocrático do filho André com a jovem cantora Monjardim, uma matriarca cruel da família bilionária brasileira que considerava horrivelmente a nora Monjardim
uma jovem rebelde demais para os padrões rígidos da alta sociedade daquela fase histórica. Uma opinião sombria da sogra Matarazzo que ia gerar uma cadeia devastadora de humilhações contra a própria jovem noiva durante os 3 anos seguintes ao casamento oficial de 1954. Durante os meses seguintes ao casamento aristocrático da Igreja da Sé, a jovem Maísa Monjardim Matarazzo começou publicamente a sofrer na luxuosa mansão da Avenida Paulista, uma vida oculta da jovem noiva presa numa gaiola de ouro da família bilionária Matarazzo, e que ia culminar profundamente numa decisão devastadora do marido André durante o ano de 1956. Mas o que aconteceu com Maísa durante o ano de 1956 e a exigência que o marido André Matarazzo impôs publicamente à cantora Monjardim vai mudar para sempre a rotina musical da maior voz feminina da história recente da música popular brasileira daquela fase, porque no dia 19 de maio de 1956 aconteceu uma coisa dolorosa na mansão Matarazzo da Avenida Paulista que ia mudar para sempre a rotina difícil da jovem Maísa Monjardim Matarazzo. No dia 19 de maio de 1956, nasceu na cidade de São Paulo o único filho biológico do casamento Matarazzo, uma criança pequena que ia se tornar a pessoa mais importante de toda a vida amorosa da jovem Maísa Monjardim Matarazzo durante os 21 anos seguintes até a morte trágica na ponte Rio-Niterói em 1977. Mas o que aconteceu com a jovem cantora Monjardim durante aqueles mesmos meses de 1956 vai te chocar profundamente pela dimensão sombria daquela armadilha familiar. Guarda esse ano de 1956 na tua cabeça, porque foi o começo brutal de uma cadeia longa de humilhações públicas que a jovem Maísa Monjardim Matarazzo ia sofrer nos meses seguintes na cidade de São Paulo. Ainda em 1956, o produtor musical brasileiro Roberto Corte Real convidou pessoalmente a jovem Maísa Monjardim Matarazzo para gravar um primeiro disco autoral, uma peça histórica de samba-canção brasileiro intitulada Convite para Ouvir Maísa. E o marido bilionário André Matarazzo, considerando publicamente que cantoras de rádio não eram bem vistas pela alta sociedade brasileira, impôs pesadamente uma exigência arrepiante à esposa Monjardim durante aquela mesma decisão musical crítica de 1956. Rosto da jovem Maísa Monjardim Matarazzo não podia aparecer na capa oficial do primeiro disco autoral dela. E toda a renda arrecadada com as vendas oficiais do álbum brasileiro ia ser revertida integralmente para o Hospital do Câncer de Dona Carmen Prudente. Uma decisão dolorosa do marido bilionário que ia gerar uma cadeia dolorosa de consequências nos meses seguintes. A capa oficial do primeiro disco autoral foi estampada tristemente com orquídeas coloridas, sem qualquer indicação visual da voz feminina brasileira, que gravou pessoalmente as 8 composições autorais daquele mesmo álbum histórico da alta sociedade brasileira. Mas o que veio depois foi ainda mais devastador, porque o disco Convite para Ouvir Maísa começou a fazer sucesso rápido nas rádios brasileiras do eixo Rio de Janeiro e São Paulo, durante os meses seguintes daquele mesmo ano, de 1956. O disco Convite para Ouvir Maísa, gravado inicialmente em caráter beneficente pela jovem cantora Monjardim, explodiu de forma imprevista nos meses seguintes de 1956 nas rádios brasileiras da capital paulista e da capital fluminense. As 8 composições autorais da jovem Maísa Monjardim Matarazzo, especialmente Adeus e Resposta, começaram publicamente a tocar continuamente diariamente
naquele período brasileiro. E a jovem cantora Monjardim começou a receber inúmeros convites profissionais para programas de rádio, capas de revistas femininas e programas de televisão nacional durante o ano seguinte de 1957 no país. Já em 1957, ainda antes do desquite oficial do casamento Matarazzo, a jovem Maísa Monjardim Matarazzo virou contratada oficial da TV Record de São Paulo, com um programa musical próprio patrocinado pelos abrasivos brasileiros Bombril daquela fase histórica, e acabou de gravar rapidamente o segundo disco autoral de 10 polegadas, intitulado simplesmente Maísa. Um sucesso profissional imprevisto que ia gerar imediatamente o ultimato cruel do marido, bilionário André Matarazzo, durante aquele mesmo ano crítico de 1957 no país. E o que André Matarazzo exigiu publicamente da própria esposa Monjardim durante o ano crítico de 1957 vai te chocar profundamente pela dimensão dolorosa daquela humilhação familiar. Uma Matarazzo é dona de casa e não trabalha, muito menos à noite, cantando pelas boates brasileiras. Foi essa a exigência dura que André Matarazzo impôs publicamente à jovem esposa Monjardim durante o ano crítico de 1957 na mansão Matarazzo da Avenida Paulista. E a matriarca da família italiana Matarazzo, a sogra bilionária Amália Matarazzo, começou a humilhar caladamente a jovem Nora Monjardim durante as recepções sociais formais da alta sociedade brasileira daquela fase histórica no país. Uma cadeia longa de humilhações particulares que ia culminar numa decisão firme da jovem cantora Monjardim nos meses seguintes daquele ano crítico. E aí veio o golpe fatal, porque a jovem Maísa Monjardim Matarazzo tomou uma decisão firme que ia chocar profundamente a alta sociedade brasileira daquele período histórico. Em 1957, ainda sem o desquite oficial concluído nos tribunais brasileiros, a jovem Maísa Monjardim Matarazzo fugiu escandalosamente da luxuosa mansão Matarazzo da Avenida Paulista com um filho pequeno recém-nascido nos braços. Voltou para a casa dos pais Monjardim e recusou publicamente qualquer forma de pensão financeira do bilionário empresário André Matarazzo durante todos os anos seguintes, até a morte trágica na Ponte Rio-Niterói em 1977. Um escândalo enorme para a alta sociedade brasileira daquela fase histórica. Uma cantora aristocrata da família Monjardim, que se desquitou publicamente do herdeiro bilionário da maior família industrial da América Latina e que voltou publicamente a assinar o nome de solteira Figueira Monjardim, ficando furiosa quando alguma matéria jornalística brasileira ligava novamente o nome dela ao sobrenome Matarazzo. Mas o que aconteceu com Maísa Monjardim durante os 4 anos seguintes ao desquite escandaloso da família Matarazzo, entre 1957 e 1961, vai revelar uma cadeia perturbadora de escândalos loucos que ninguém no país inteiro tinha antecipado antes. Durante o julgamento anual dos cronistas de rádio de São Paulo, para a escolha oficial dos melhores do ano de 1956, a jovem cantora Monjardim foi apontada pesadamente como a maior revelação feminina, o melhor compositor e o melhor letrista daquele mesmo ano histórico. O Clube dos Cronistas de Discos concedeu ainda oficialmente à jovem cantora Monjardim o título de a maior cantora do ano naquele mesmo período. E em 1958, Maísa Monjardim recebeu publicamente o troféu Roquete Pinto de melhor cantora, além do disco de ouro de cantora Revelação concedido pelo próprio jornal O Globo do Rio de Janeiro naquele mesmo ano crítico. Mas o sucesso profissional
escondia uma cadeia dolorosa de dores particulares que Maísa Monjardim ia carregar caladamente nos anos seguintes ao desquite oficial de 1957, porque o abandono doloroso do marido bilionário André Matarazzo e a rejeição pública da sogra bilionária Amália Matarazzo tinha aberto uma ferida particular profunda que a própria cantora Monjardim nunca ia conseguir cicatrizar completamente nos 20 anos anteriores à morte trágica na ponte Rio-Niterói. E foi nessa mesma fase brasileira dos anos 60 que Maísa Monjardim conheceu publicamente o próximo homem difícil da vida amorosa dela. Em 1960, Maísa Monjardim mudou-se definitivamente para a cidade do Rio de Janeiro, onde passou a se relacionar publicamente com a turma da bossa nova brasileira daquela fase histórica. E foi nas rodas noturnas da bossa nova brasileira, daquele período crítico, que a jovem cantora Monjardim namorou publicamente o compositor Ronaldo Boscoli, um dos fundadores históricos da bossa nova brasileira. Uma paixão fulminante que ia gerar imediatamente uma cadeia longa de brigas violentas entre os dois artistas brasileiros nos anos seguintes daquele relacionamento. Ronaldo Boscoli confessou publicamente na autobiografia dele que Maísa Monjardim via a traição amorosa como uma verdadeira obsessão particular nos anos seguintes daquele relacionamento. As brigas violentas entre os dois artistas brasileiros aconteciam continuamente por causa do álcool devastador, uma cadeia perturbadora de escândalos noturnos que Maísa Monjardim protagonizou horrivelmente em hotéis e aviões brasileiros da época. E foi em 1961 que Ronaldo Boscoli, junto com o compositor brasileiro Roberto Menescal, criou pessoalmente uma das composições históricas daquele relacionamento amoroso com Maísa Monjardim. A peça brasileira O Barquinho, uma das canções mais icônicas de toda da bossa nova brasileira daquele período crítico. Mas o pior ainda estava por vir, porque em 1963, Maísa Monjardim conheceu publicamente o próximo grande amor destrutivo da vida amorosa dela, numa temporada europeia crítica. Numa temporada pela Europa, em 1963, Maísa Monjardim conheceu publicamente o advogado e empresário belgo-espanhol Miguel Azanza. Uma paixão fulminante que ia se transformar rapidamente no segundo casamento oficial da própria cantora Monjardim nos anos seguintes. Maísa mudou-se rapidamente para a cidade de Madrid, na Espanha, onde viveu com o segundo marido, Azanza, durante vários anos consecutivos daquele mesmo período anterior, e criou, junto com o empresário belgo-espanhol, uma produtora artística brasileira chamada Gelmay, durante os anos seguintes daquele período crítico. Mas o que ninguém viu vindo foi ainda mais brutal, porque uma decisão dolorosa da própria Maísa Monjardim, durante o começo daquela temporada espanhola, vai te chocar profundamente pela dimensão sombria do abandono familiar. Ao mudar-se para Madrid com o marido Miguel Azanza, em 1963, Maísa Monjardim levou o pequeno filho de apenas 7 anos consecutivos junto para a cidade europeia daquela fase crítica. Porém, como o casal Azanza viajava constantemente a trabalho pelo continente europeu e não tinha tempo suficiente para cuidar da criança pequena, Maísa Monjardim tomou uma decisão dolorosamente cruel que ia marcar para sempre a vida amorosa do próprio filho durante todas as décadas seguintes daquela fase infantil dele. O pequeno filho de Maísa Monjardim foi colocado quietamente num colégio interno particular na cidade de Madrid, na Espanha, onde permaneceu isolado durante vários anos consecutivos daquele mesmo período da infância. E Maísa Monjardim, mergulhada numa cadeia
longa de escândalos amorosos, alcoolismo brutal e viagens profissionais frequentes pela Europa, visitava horrivelmente o pequeno filho no colégio interno espanhol apenas uma vez por ano, durante os primeiros anos daquele período madrileno. Uma ausência sombria que o pequeno filho ia carregar caladamente durante toda a fase adulta seguinte da vida dele no país inteiro. Guarda essa ausência sombria na tua cabeça, porque a decisão firme de Maísa Monjardim de abandonar o único filho num colégio interno espanhol em 1963 e o rancor doloroso que o pequeno filho ia carregar caladamente durante toda a fase adulta seguinte da vida dele, vai revelar uma verdade sombria sobre a última tarde arrepiante de Maísa Matarazzo na ponte Rio-Niterói em 22 de janeiro de 1977, porque no ano de 1969 aconteceu uma cadeia longa de rompimentos que ia mudar para sempre a rotina difícil de Maísa Monjardim durante os 8 anos anteriores à morte trágica na ponte Rio-Niterói. Depois de vários anos consecutivos de um casamento marcado por agressões, humilhações e traições de ambas as partes, Maísa terminou definitivamente o segundo casamento com o empresário belgo-espanhol Miguel Azanza em 1969. Voltou sozinha ao Brasil naquele mesmo ano crítico, deixando o pequeno filho ainda internado no colégio interno da cidade de Madrid, e comprou pessoalmente um apartamento discreto no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, onde passou a viver durante os anos anteriores à mudança para o município fluminense de Maricá em 1972. Mas o que Maísa Monjardim fez com o pequeno filho, ainda internado no colégio interno da cidade de Madrid, depois do rompimento oficial de 1969, vai te chocar profundamente pela dimensão forte daquele abandono materno. Depois de voltar sozinha para o Brasil, em 1969, Maísa nunca mais retornou pessoalmente à cidade de Madrid para visitar o pequeno filho, ainda internado no colégio interno espanhol, e passou a ligar apenas uma vez por ano para o colégio interno espanhol, para saber notícias distantes do único filho da vida amorosa dela. Uma ausência sombria da própria cantora Monjardim, que ia gerar imediatamente uma sucessão longa de conflitos violentos com os pais Monjardim, que queriam, publicamente, ter ficado com a criança pequena desde o começo daquela mesma decisão familiar, uma decisão firme da própria Maísa, que ia, futuramente, se transformar em motivo constante de brigas duras entre a própria cantora Monjardim e o pequeno filho da vida dela. Durante os anos seguintes ao rompimento oficial com Azanza, a cantora tentou reinventar a carreira artística fragilizada dela. Em 1970, lançou pela gravadora Philips o álbum brasileiro Ando Só, numa multidão de amores, um trabalho crítico que não obteve o sucesso comercial esperado nas rádios brasileiras, e passou a investir imediatamente na carreira de atriz brasileira. Em 1971, estreou publicamente na telenovela O Cafona, da maior emissora brasileira, interpretando a personagem Simone, um alter ego dramático da própria cantora Monjardim, e ganhou o prêmio Coadjuvante de Ouro pela atuação intensa naquela mesma novela histórica. E aí veio a mudança forte, que ia isolar Maísa Monjardim do resto do mundo durante os 5 anos anteriores à morte trágica na ponte Rio-Niterói. A partir do fim do ano de 1972, aos apenas 36 anos, a cantora se afastou em grande parte do meio artístico brasileiro e foi morar isoladamente numa casa de praia solitária situada quietamente no município fluminense de Maricá, no litoral do estado do Rio de Janeiro. Uma casa discreta, plantada nas areias claras do litoral fluminense, ao lado das residências vizinhas do ator brasileiro Carlos Alberto
e do crítico musical Ricardo Cravo Albim, uma reclusão longa da artista que ia atravessar os últimos 5 anos anteriores à morte trágica na Ponte Rio-Niterói, em 1977. Mas o que aconteceu com Maísa Monjardim, naquela casa isolada de Maricá, durante os 5 anos anteriores, vai revelar uma sucessão perturbadora de vícios químicos e brigas violentas que ninguém no país inteiro conseguiu decifrar antes. Durante os 5 anos anteriores à morte trágica na Ponte Rio-Niterói, Maísa viveu isoladamente na casa de praia de Maricá, acompanhada do ator brasileiro Carlos Alberto, com quem chegou a ser esposa depois do namoro. Uma união amorosa, marcada por crises constantes de ciúme e brigas violentas por causa do alcoolismo brutal da cantora, e que terminou dolorosamente no fim daquele mesmo ano de 1972, agravando profundamente a depressão crônica, agravada da cantora Monjardim durante os anos seguintes daquela mesma reclusão prolongada. A partir do fim de 1972, a artista se afundou numa sucessão perturbadora de dependências químicas que a alta sociedade brasileira preferiu ignorar publicamente. Álcool consumido em quantidades cruéis, especialmente uísque forte durante as noites longas da própria casa de praia de Maricá. Cigarros sem parar durante todos os dias e noites daquela mesma reclusão prolongada. Calmantes pesados por causa da insônia crônica, que atormentava sem parar a maior cantora do samba-canção brasileiro daquela fase. E anfetaminas fortes, consumidas obsessivamente pela própria Maísa Monjardim por causa da vaidade cruel dela mesma e da obsessão constante pelo peso corporal e pela imagem física nos palcos brasileiros. Segura essa cadeia de vícios na tua cabeça, porque tudo isso ia culminar tragicamente na tarde crítica de 22 de janeiro de 1977. Mas antes disso, ainda tinha uma revelação séria a caminho. E foi na reclusão prolongada de Maricá, entre 1972 e 1977, que a cantora voltou a escrever compulsivamente no diário pessoal, que mantinha desde a adolescência confusa, uma caderneta íntima onde a maior cantora do samba-canção brasileiro registrava caladamente todas as dores íntimas da vida amorosa dela, todas as tentativas frustradas de recuperação emocional daquela fase histórica e todos os desabafos silenciosos sobre a solidão profunda que atormentava a artista durante aqueles últimos anos anteriores à morte trágica na Ponte Rio-Niterói. Uma caderneta que ia futuramente revelar ao Brasil inteiro a última mensagem chocante de Maísa Matarazzo apenas horas antes do acidente trágico na Baía de Guanabara. Mas o que aconteceu em 1974, na casa isolada de Maricá, vai te chocar profundamente pela dimensão forte daquele reencontro familiar tenso. Em 1974, aos apenas 18 anos, o único filho de Maísa retornou definitivamente da Espanha ao Brasil depois de mais de uma década consecutiva de reclusão silenciosa no colégio interno da cidade de Madrid. Uma volta esperada há muitos anos pela própria cantora Monjardim, que ia gerar imediatamente um reencontro tenso entre a mãe biológica e o filho ausente na casa isolada de Maricá durante os últimos meses daquele mesmo ano crítico. Mas o pequeno filho, agora um jovem adulto de 18 anos consecutivos, tinha voltado do continente europeu carregando caladamente um rancor profundo em relação à mãe pela ausência longa dela durante toda a infância dolorosa dele na cidade de Madrid. Aqui é onde tudo desmorona, porque o rancor que o pequeno filho carregou caladamente durante todos os anos anteriores no colégio interno espanhol ainda expõe uma cicatriz emocional que Maísa ia levar até a morte trágica na ponte. Segundo relatos familiares posteriores, o pequeno filho da própria Maísa voltou definitivamente ao Brasil
em 1974, acusando publicamente a mãe de ter abandonado a criança pequena num colégio interno da cidade de Madrid durante toda a infância consecutiva dele no continente europeu. Uma acusação forte do próprio filho jovem que ia gerar imediatamente uma sucessão de brigas violentas entre a mãe frágil e o filho adulto ressentido durante os anos seguintes daquele reencontro tardio na casa isolada de Maricá. Uma reconciliação parcial daqueles meses, mas nunca completa. Um perdão que nunca chegou totalmente. A depressão crônica da própria Maísa se agravou profundamente a partir de 1974, por causa do conflito constante com um filho ressentido depois do reencontro tardio na casa de Maricá. Uma sucessão longa de brigas duras entre os dois familiares brasileiros, que voltava a atormentar caladamente a própria cantora durante os meses seguintes ao reencontro tardio de 1974 na casa isolada de Maricá. Uma dor familiar que Maísa levaria calada até o fim. Guarda esse rancor familiar profundo na tua cabeça, porque tudo isso ia culminar tragicamente na tarde trágica de 22 de janeiro de 1977. Durante os anos seguintes, ao reencontro tardio de 1974, a cantora viveu isoladamente entre a casa de praia solitária de Maricá e as poucas aparições públicas na mídia nacional brasileira. Uma vida oculta da própria cantora Monjardim, agora completamente isolada do meio artístico brasileiro, sem gravar novos discos autorais, sem fazer shows nas boates do Rio de Janeiro e sem participar publicamente das principais atrações culturais nacionais daquela fase histórica. Uma reclusão longa acompanhada da depressão crônica agravada, do alcoolismo pesado, dos calmantes fortes por causa da insônia crônica cruel e das anfetaminas por causa da obsessão constante com o peso corporal e a imagem física nos palcos brasileiros. Uma cadeia dolorosa de vícios químicos terríveis que estava consumindo brutalmente a maior cantora do samba-canção brasileiro daquela fase histórica, e que ninguém no país inteiro conseguiu antecipar completamente durante os últimos meses anteriores à decisão trágica do fim de semana de 22 de janeiro de 1977. Mas o que aconteceu com Maísa durante o começo do ano crítico de 1977 e a notícia inesperada que a cantora recebeu pessoalmente naquele mesmo mês crítico de janeiro sobre o único filho, vai revelar o gatilho cruel que ativou toda a cadeia trágica de Maísa Matarazzo na Ponte Rio-Niterói. Fica até o final desse vídeo, porque tudo o que Maísa carregava caladamente desde o casamento aristocrático de 1954 na Igreja da Sé e todos os segredos que a maior cantora escondia caladamente no diário pessoal íntimo vai ser revelado na sucessão trágica daquela tarde crítica de 22 de janeiro, na Ponta Rio-Niterói. Porque no sábado de 22 de janeiro de 1977, aconteceu na cidade do Rio de Janeiro uma cerimônia difícil que ia se transformar na última humilhação materna daquela mesma cadeia trágica que Maísa Matarazzo guardava em silêncio desde o casamento aristocrático de 1954 na Igreja da Sé. Durante o sábado histórico de 22 de janeiro de 1977, o único filho biológico de Maísa Matarazzo, Jaime Monjardim Matarazzo, se casou publicamente numa cerimônia particular na cidade do Rio de Janeiro. Um sábado histórico que ia representar publicamente a nova fase adulta do jovem Jaime Monjardim, depois dos anos anteriores de rancor familiar contra a mãe fragilizada, e que ia se transformar imediatamente na última aparição pública documentada da maior cantora do samba-canção brasileiro daquela fase histórica na cidade do Rio de Janeiro. Maísa Matarazzo
foi ao casamento do único filho biológico naquele sábado histórico de 22 de janeiro. Depois de anos consecutivos de reclusão longa na casa isolada de Maricá, depois de meses sem gravar novos discos autorais e depois de várias décadas anteriores de conflitos íntimos com o filho abandonado no colégio interno da cidade de Madrid, a maior cantora do samba-canção brasileiro estava presente pessoalmente na cerimônia oficial do filho ressentido daquela manhã histórica, um momento raro de reencontro público entre mãe frágil e filho adulto que ia se transformar na última cena documentada da vida amorosa de Maísa Matarazzo. Mas o que aconteceu depois da cerimônia oficial daquele mesmo sábado, quando Maísa Matarazzo entrou sozinha na Brasília Azul para voltar para a casa isolada de Maricá, vai te chocar até o último osso pela ironia macabra do destino. Ao final da tarde histórica de 22 de janeiro de 1977, Maísa Matarazzo saiu sozinha da cerimônia oficial do casamento do único filho biológico, entrou pessoalmente na Brasília Azul e acelerou rapidamente na direção do município fluminense de Maricá, no litoral do estado do Rio de Janeiro, às 5 horas da tarde. Daquele mesmo sábado histórico, o carro azul da cantora bateu fatalmente na ponte Rio-Niterói, na Baía de Guanabara, uma ponte gigantesca, inaugurada apenas 3 anos antes, em 1974, ligando a cidade do Rio de Janeiro ao município fluminense de Niterói. Maísa Matarazzo morreu naquela mesma tarde histórica de 22 de janeiro de 1977, aos apenas 40 anos. Uma morte trágica da maior cantora do samba-canção brasileiro no mesmo sábado histórico do casamento oficial do único filho biológico dela. Uma ironia macabra do destino profissional da cantora que ia gelar o sangue do Brasil inteiro durante as horas seguintes ao anúncio oficial do trágico acidente. Mas o que a autópsia oficial da polícia brasileira revelou publicamente durante as horas seguintes ao acidente trágico daquela mesma tarde de sábado vai mudar para sempre a forma como você lembra dessa história devastadora. O exame necroscópico oficial da polícia brasileira revelou publicamente uma verdade chocante que ninguém no país inteiro tinha antecipado. Antes daquela tarde trágica de sábado, Maísa Matarazzo estava completamente sóbria no momento fatal do acidente na ponte Rio-Niterói. Nenhum vestígio de álcool no organismo da cantora naquela mesma tarde histórica, contrariando totalmente o padrão químico crônico dos últimos 5 anos anteriores em Maricá. Uma revelação inesperada que contradizia frontalmente o padrão químico crônico de Maísa durante toda a fase seguinte à mudança oficial para Maricá em 1972. E aqui vem a segunda revelação sombria daquela mesma tarde de sábado, porque do carro azul sinistrado desapareceu misteriosamente uma quantia significativa de dinheiro que ninguém no país inteiro conseguiu localizar depois do acidente trágico na ponte Rio-Niterói. Do carro azul de Maísa desapareceu misteriosamente durante as horas caóticas seguintes ao acidente fatal na ponte Rio-Niterói uma quantia significativa de dinheiro que o crítico musical brasileiro Ricardo Cravo Albin, amigo próximo e vizinho oficial da cantora Monjardim em Maricá, tinha confiado pessoalmente a Maísa durante os dias anteriores. Um valor equivalente hoje a aproximadamente 2 a 3 mil reais brasileiros, corrigido pelos índices oficiais até o ano de 2017 no país. Uma quantia importante destinada especificamente para os pedreiros contratados que finalizavam ativamente a construção da casa de praia solitária da cantora no litoral fluminense do país. Um mistério pesado que nunca foi esclarecido durante as décadas seguintes ao acidente trágico daquele sábado histórico de 22 de janeiro. Uma quantia destinada especificamente
aos pedreiros da casa isolada de Maricá, que sumiu misteriosamente do carro azul da cantora durante as horas seguintes ao impacto fatal na ponte Rio-Niterói. Uma quantia que ia se transformar na última incógnita perturbadora da vida da maior cantora do samba-canção brasileiro daquela fase histórica no país. Mas o segredo mais sombrio daquela tarde crítica de sábado ainda estava por vir, porque nas últimas anotações do diário íntimo que Maísa Matarazzo mantinha compulsivamente desde a adolescência confusa, a maior cantora do samba-canção brasileiro escreveu apenas horas antes da morte trágica na ponte Rio-Niterói uma frase que vai partir teu coração. Sou viúva, tenho 40 anos de idade e sou uma mulher só. O que dirá o futuro? Foi essa a frase perturbadora que Maísa Matarazzo escreveu textualmente no diário íntimo apenas horas antes da morte trágica na ponte Rio-Niterói, em 22 de janeiro de 1977. Uma mensagem devastadora de Maísa que ia revelar publicamente ao Brasil inteiro toda a solidão profunda que atormentava a artista durante os anos anteriores à morte trágica na Baía de Guanabara. Uma frase perturbadora que revelava o vazio absoluto de Maísa naquela mesma tarde de sábado. Viúva de um casamento aristocrático que nunca a aceitou completamente. 40 anos vividos intensamente demais para uma mulher jovem cronologicamente e completamente só no coração, mesmo depois de ter sido cercada durante toda a vida amorosa por famílias bilionárias, amantes famosos e plateias devotadas nas capitais brasileiras. Foi essa a leitura profunda da última frase que a cantora escreveu pessoalmente no diário íntimo apenas horas antes de entrar sozinha na Brasília Azul, rumo à ponte Rio-Niterói, daquela mesma tarde de sábado. Uma frase pesada que revelava publicamente a verdade profunda que Maísa Matarazzo guardava em silêncio desde o casamento aristocrático de 1954 na Igreja da Sé. 23 anos completos separavam o casamento aristocrático de 1954 na Igreja da Sé e a tarde histórica de 22 de janeiro de 1977 na ponte Rio-Niterói. 2 décadas inteiras de solidão profunda, humilhações contidas na mansão Matarazzo da Avenida Paulista, escândalos noturnos com Ronaldo Boscoli nas rodas boêmias da bossa nova brasileira, agressões constantes com Miguel Azanza na cidade europeia de Madrid, o abandono cruel do único filho biológico no colégio interno espanhol, a reclusão pesada na casa isolada de Maricá, os vícios químicos consumindo cronicamente a maior cantora do samba-canção brasileiro. E finalmente, na tarde crítica de sábado, o acidente fatal na ponte Rio-Niterói, que encerrou tragicamente toda aquela cadeia sombria de segredos íntimos numa Brasília Azul particular consumida pelo asfalto brasileiro. Mas o que aconteceu com Maísa Matarazzo nos anos que separaram o desquite escandaloso da família Matarazzo e a mudança para a cidade europeia de Madrid vai te chocar profundamente pela dimensão internacional inédita daquela mesma carreira artística feminina brasileira. Entre os anos anteriores à mudança para Madrid, em 1963, Maísa Matarazzo fez temporada intensa na boate famosa Blue Angel, no coração de Nova York, nos Estados Unidos da América, e assinou publicamente um contrato inédito com a gravadora Columbia Records dos Estados Unidos durante aquele período. O contrato gerou imediatamente um álbum internacional, inteiramente cantado em inglês pela cantora brasileira, intitulado Maísa Sings Songs Before Dawn, uma faceta artística praticamente desconhecida da maior cantora do samba-canção brasileiro daquele período no país. A voz brasileira quente e sedutora da cantora Monjardim, elogiada textualmente na contracapa do álbum estadunidense da Columbia, ia marcar profundamente
uma geração inteira de ouvintes estrangeiros durante os anos anteriores à mudança para Madrid. Maísa dominava tecnicamente 5 idiomas diferentes durante toda a fase artística anterior no país: o português brasileiro natal, o inglês fluente, o francês parisiense elegante, o espanhol madrileno tenso e o italiano romano suave, uma poliglota rara da história recente da música popular brasileira que conseguia gravar profissionalmente em qualquer capital estrangeira daquele instante, sem qualquer dificuldade técnica com os idiomas locais. Mas o que Maísa Matarazzo realizou artisticamente na Europa entre 1962 e 1969 vai revelar uma dimensão internacional, sombria, que ninguém no Brasil conectou completamente durante as décadas seguintes. Em 1962, Maísa Matarazzo fez temporada intensa na cidade de Buenos Aires, na Argentina, onde lançou publicamente o álbum brasileiro Canção do Amor Mais Triste, um álbum crítico da cantora que refletia dolorosamente o estado emocional frágil dela naquela mesmo período anterior. E em 1966, Maísa participou publicamente do 2º Festival da Música Popular Brasileira, produzido pela TV Record da cidade de São Paulo, defendendo a canção brasileira Amor Paz, uma parceria composta pela própria cantora com a compositora Vera Brasil. E ainda em 1966, participou publicamente do primeiro Festival Internacional da Canção com a peça histórica Dia das Rosas, uma composição autoral do compositor brasileiro Luiz Bonfá e da parceira musical Maria Helena Toledo. Mas o que aconteceu com Maísa Matarazzo no fim da década de 60 na Itália, quando o próprio maestro Ennio Morricone entrou em contato pessoalmente com a maior cantora do samba-canção brasileiro, vai te chocar até o último osso. No fim da década de 1960, Maísa Matarazzo participou publicamente de shows individuais na televisão italiana durante uma temporada europeia crítica e foi convidada pessoalmente pelo maestro italiano Ennio Morricone, futuro compositor histórico de trilhas cinematográficas premiadas mundialmente, para gravar 2 temas separados da trilha sonora do filme italiano A Qualquer Preço, intitulado originalmente na Itália como Ad ogni costo, uma colaboração artística inédita entre a maior cantora do samba-canção brasileiro e um dos maiores compositores italianos da história recente da música cinematográfica internacional, e uma parceria devastadora que ninguém no Brasil conseguiu identificar completamente durante as décadas seguintes ao acidente trágico de 22 de janeiro na Ponte Rio-Niterói. Mas o que o único filho biológico de Maísa Matarazzo, o próprio Jaime Monjardim, fez artisticamente com a história trágica da mãe fragilizada, 32 anos depois da morte na Ponte Rio-Niterói, vai partir teu coração. No dia 5 de janeiro de 2009, 32 anos completos depois da morte trágica de Maísa Matarazzo na Ponte Rio-Niterói, estreou na maior emissora brasileira uma minissérie intitulada Maísa Quando Fala o Coração, uma produção inédita, dirigida geralmente por Jaime Monjardim, o único filho biológico da própria cantora Monjardim, e escrita textualmente pelo autor brasileiro Manuel Carlos, com colaboração da pesquisadora Mariana Torres, da roteirista Ângela Chaves e da colaboradora Maria Carolina. 9 capítulos exibidos publicamente entre 5 e 16 de janeiro de 2009, no horário das 22h10 da maior emissora brasileira do período no país. Uma minissérie devastadora, que conquistou historicamente 30 pontos oficiais de audiência nacional e 47% de share máximo durante o horário de exibição noturna. A protagonista escolhida para interpretar Maísa Matarazzo na minissérie
foi a atriz brasileira Larissa Maciel, escolhida entre mais de 200 atrizes brasileiras diferentes durante o processo de audição para o papel principal daquela mesma produção. Uma coincidência sombria do destino profissional da própria atriz brasileira Larissa Maciel, que nasceu exatamente no ano crítico de 1977, o mesmo ano da morte trágica de Maísa Matarazzo na ponte Rio-Niterói. E o pior ainda estava por vir, porque durante os 8 meses críticos de preparação profissional intensa de Larissa Maciel para o papel principal da minissérie, a atriz brasileira se transformou fisicamente para se parecer profundamente com Maísa Matarazzo. Larissa Maciel dedicou quase um ano inteiro da vida profissional dela para a produção da minissérie sobre Maísa Matarazzo. 8 meses críticos de preparação intensa, mais 3 meses seguintes de gravações nas capitais nacionais. Aulas particulares de canto profissional, exercícios corporais rigorosos e sessões terapêuticas de fonoaudiologia para treinar tecnicamente um timbre vocal mais grave. Um software de áudio aproximou artificialmente a voz falada da atriz brasileira Larissa Maciel da voz gravada pela cantora Monjardim durante as décadas anteriores, e Larissa Maciel dublou emocionalmente a voz clássica de Maísa Matarazzo durante todas as cenas musicais da minissérie. A minissérie gerou publicamente uma sensação profunda ao usar diretamente a voz original clássica de Maísa Matarazzo durante todas as apresentações musicais gravadas. Trechos íntimos do próprio diário íntimo da cantora Monjardim, guardado com carinho durante 32 anos completos pelo próprio filho Jaime Monjardim, foram usados textualmente durante toda a produção da maior emissora brasileira. Uma reconciliação póstuma cinematográfica entre o filho ressentido durante toda a fase infantil no colégio interno espanhol e a mãe fragilizada, morta tragicamente na ponte Rio-Niterói em 22 de janeiro de 1977. Os 2 filhos biológicos do diretor Jaime Monjardim, o pequeno André Matarazzo, filho dele com a atriz brasileira Daniela Escobar, e o adulto Jaime Matarazzo, interpretaram publicamente o pai em diferentes fases infantis da minissérie. Uma escolha simbólica, sombria, de Jaime Monjardim, que revelava caladamente a intenção pessoal profunda dele de reconstruir cinematograficamente a história familiar completa de 3 gerações da família Monjardim durante a produção de 2009. E as gravações da minissérie brasileira aconteceram na Espanha, na França e em Portugal, além da casa de praia solitária de Jaime Monjardim, no município fluminense de Maricá, casa que foi construída oficialmente pela própria cantora Monjardim durante os anos anteriores à morte trágica na ponte Rio-Niterói. Mas o que Jaime Monjardim confessou publicamente na Rolling Stone brasileira sobre a produção da minissérie de 2009 vai partir teu coração. Segundo o crítico Paulo Cavalcante, da revista Rolling Stone brasileira, o distanciamento pessoal profundo do diretor Jaime Monjardim em relação à mãe fragilizada, resultado direto da relação familiar traumática crônica entre os dois durante toda a fase infantil dele no colégio interno da cidade de Madrid, foi crucial para o sucesso da minissérie, uma revelação chocante que a maior emissora brasileira preferiu ignorar publicamente durante os anos seguintes ao lançamento da produção brasileira, e que revelava caladamente ao Brasil inteiro que o próprio filho biológico de Maísa Matarazzo só conseguiu reconciliar-se completamente com a mãe fragilizada morta 32 anos antes através da criação artística cinematográfica póstuma dedicada à mãe. O que a história trágica de Maísa Matarazzo deixa marcado para sempre na memória popular da música brasileira é uma verdade dolorosa sobre a solidão
profunda que qualquer mãe brasileira pode carregar caladamente durante toda a fase adulta seguinte da vida dela. Porque Maísa Figueira Monjardim foi uma das vozes femininas mais amadas da história recente da música popular brasileira. Compôs pessoalmente algumas das canções mais imortais do samba-canção nacional. Meu Mundo Caiu, Nemiquite Paz, O Barquinho, Preciso Aprender a Ser Só, Eu Sei Que Vou Te Amar. Todas gravadas apaixonadamente pela mesma Maísa, que morreu sozinha aos apenas 40 anos na ponte Rio-Niterói. Mas o preço arrepiante que Maísa Matarazzo pagou pela fama pública brasileira durante os 23 anos seguintes ao casamento aristocrático de 1954 na Igreja da Sé, foi carregar caladamente uma culpa devastadora pelo abandono materno do único filho biológico durante toda a infância pesada dele na cidade de Madrid, uma culpa que a maior cantora do samba-canção brasileiro nunca conseguiu processar completamente durante os últimos anos anteriores à morte trágica na ponte Rio-Niterói, e que voltou a atormentar a artista apenas horas antes do impacto fatal na Baía de Guanabara, quando Maísa Matarazzo escreveu textualmente aquela última frase perturbadora no diário íntimo particular. Uma verdade dolorosa sobre a herança emocional profunda que qualquer mãe brasileira pode deixar em silêncio para o único filho durante as décadas seguintes ao começo original das dores familiares. E uma lição perturbadora para qualquer mulher brasileira que ainda carregue em silêncio uma culpa materna profunda com alguém próximo do círculo familiar dela, porque a maior cantora do samba-canção brasileiro encantou o Brasil inteiro durante 3 décadas seguidas de sucesso artístico nas rádios nacionais, enquanto guardava no peito a solidão profunda de uma mulher que morreu tragicamente aos apenas 40 anos, sem conseguir se reconciliar completamente com o único filho biológico da vida amorosa dela. Se você ainda tem alguém importante da tua família que guarda em silêncio um rancor profundo em relação a você por causa de alguma decisão dolorosa que você tomou durante os anos anteriores da tua vida particular, procura essa pessoa, hoje à noite, antes de ir dormir. Porque Maísa Matarazzo foi ao casamento do único filho biológico na manhã do próprio dia da morte na ponte Rio-Niterói, tentando finalmente reconciliar-se completamente com o filho ressentido depois de mais de uma década consecutiva de abandono no colégio interno da cidade de Madrid, e não conseguiu completar essa reconciliação profunda a tempo. Não deixa que a tua tentativa importante de reconciliação familiar aconteça tarde demais, como aconteceu tragicamente com a maior cantora do samba-canção brasileiro na tarde trágica de 22 de janeiro de 1977.